Então, com a palavra aí, o senhor José Eli. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, pessoal presente. E boa noite a quem está nos assistindo também. Inicialmente, presidente, gostaria de agradecer pelo convite para estar aqui conversando com vocês. E eu estou à disposição para falar sobre o trabalho da Copasa na cidade de Lavras. Ok, muito obrigado. Colegas vereadores, nós temos por ordem de inscrição, no caso da terceira parte, eu conversei com a secretária, nós vamos respeitar, então, a ordem de inscrição dos senhores vereadores. Tá? Está com você aí? Por gentileza, a secretária Silvana possa pegar a inscrição. Nós solicitamos também a presença do secretário, já também, logo após, né, ele vai estar ali na tribuna, para que nós possamos também ter essa conversa que eu acho interessante para a população de Lavras. Bom, presidente, o mestre Grilo acabou de chegar também no plenário. E de acordo aqui com a inscrição, Alisson Mattioli, inscrito. Ok. Boa noite, população da nossa querida Lavras. Já cumprimentei os demais do plenário e também os membros que estão presentes aqui nesta casa hoje. Hoje é um momento muito importante, onde eu tive a oportunidade de fazer essa convocação, pois em 2013 nós tivemos a oportunidade de entrar, né, no nosso mandato, e em 2014 nós quisemos fiscalizar o que tange aí em relação ao tratamento de esgoto da nossa cidade sobre a tarifa. E ao longo desse tempo nós requeremos uma CPI. Essa CPI teve um êxito muito grande, fizemos as análises físico-químicas e remetemos tanto para o Ministério Público como também para o Executivo, e nós tivemos a suspensão do esgoto, da tarifa de esgoto por 18 meses. E diante disso, a população, né, ciente que hoje a tarifa de esgoto está muito cara, a Copasa, ela entrou na justiça para voltar essa cobrança. E hoje, não só voltou, como está cobrando 100%. Então, senhor Zé Eli, eu gostaria, né, de perguntar para o senhor se hoje, na nossa cidade, nós temos 100% de tratamento de esgoto, que o esgoto é tratado 100%? Sim, 100% do esgoto coletado. Todo esgoto que nós coletamos na cidade de Lavras, ele é devidamente tratado. Então, o senhor está dizendo para nós que o esgoto é 100% tratado? Esgoto coletado, 100% tratado. Porque nós temos assistido e ouvido e vendo hoje, por exemplo, o efluente, né, que é lá do bairro Bela Vista, né, no caso da Pipoca, o esgoto está sendo lançado naquele efluente. Vários ribeirões da nossa cidade está tendo o lançamento do esgoto, e isso foi comprovado não só na nossa CPI, como a CPI e também pelo Coronel Claré. Então, assim, essa afirmação que o senhor está dizendo, nós vamos fazer o nosso levantamento, vamos cobrar da Secretaria do Meio Ambiente, né? E gostaria também de, então, se está tendo o esgoto 100% tratado, o senhor acha que está certa essa cobrança de 100% do esgoto? Bom, eu acho que vale a pena dar uma explicação sobre isso. Hoje, tudo que nós coletamos, nós tratamos. Agora, existem algumas ligações que são em fundo de vale, que a Copasa não tem condição de coletar esse esgoto. Esgoto, por exemplo, que o cliente ele joga no ribeirão, porque a casa dele está abaixo do nível da rua. Então, esse aí, a gente não tem condição de coletar.
A ARSAI, que é a agência reguladora, ela determina que o cliente deveria fazer uma elevatória para jogar na nossa rede. Tá? E, além disso, nós temos algumas ligações que o cliente não quis conectar na nossa rede. Tá? E a Copasa, ela não tem o poder de obrigar o cliente a conectar. Para isso, ano passado, 2019, 2020, e esse ano, nós encaminhamos um ofício para o município, informando quais são os endereços, para que o município possa notificar esse pessoal, para eles conectarem na rede da Copasa. Porque a Copasa não tem o poder de obrigar o pessoal a conectar na nossa rede. Tá? Agora, o município ele tem condição. Mas se a Copasa notificou essas casas, residências, então quer dizer que está sendo jogado. Então o tratamento não está sendo 100%. 100% do que é coletado. Tudo que nós coletamos, nós tratamos. Certo. Bom, eu tive a oportunidade, né, de iniciar esses trabalhos aí da CPI, e eu quero deixar bem claro também para a comunidade que em momento algum, e também para os funcionários, em momento algum, nós nunca duvidamos do trabalho das pessoas, dos funcionários. Nós sempre, nosso questionamento é em relação à tarifa de esgoto que está cobrando 100%. Então nós vamos passar isso para essa comissão que foi cobrado, né? Se existem o lançamento de esgoto diretamente nos cursos d'água, nós vamos fiscalizar isso, tenho certeza, novamente, né? Se existem lançamentos de resíduos nas ETs em desconformidade com a legislação ambiental, porque hoje a população de Lavras não consegue estar pagando, a grande maioria dela paga, mas as pessoas mais carentes que necessitam, a conta está 300, 600 reais aí para muitos. Então essa foi o meu questionamento aqui. Eu também vou abrir aos demais colegas, né, porque a oportunidade é para todos, e eu quero dizer à população que hoje nós fizemos a convocação aqui para explanar de uma utilidade pública da população. Essa cobrança da tarifa de 100% não está correta. Muito obrigado. Com a palavra... Presidente, Sim, perfeitamente. Só complementando. Essas ligações que não estão conectadas à nossa rede, que têm condição de serem conectadas, nós passamos para o município. Eles têm todo esse endereço lá, todos os endereços. Então, de repente, se a Câmara quiser requisitar isso no município, o município tem condição de passar para vocês. Tem todos os endereços de todos os imóveis que podem ser conectados na rede da Copasa. Tá? Então a Copasa informou o município dessas residências que estão sendo o esgoto lançado no efluente. Sim, que tem condição de ser conectados na rede da Copasa. E a Copasa informou para a Secretaria de Obra ou para a Secretaria do Meio Ambiente? Foi direto para o prefeito e prefeita agora. Ok. Tá? Muito obrigado, Sueli. Eu quero informar a população que gostaria de ter mais perguntas, mas como o tempo nosso é curto, eu acho que todos os vereadores têm direito. Laura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, população de Lavras que nos acompanha pela TV Câmara, pelas redes sociais. Quero dar as boas-vindas aqui ao representante da Copasa. Queria fazer um questionamento seguinte. Semana passada, a prefeita fez uma live na página dela, dizendo que teria ido a Belo Horizonte conversar com representantes da ARSAI, e ela afirmou que estão sendo estudadas normativas pela ARSAI novas normativas para prestação de serviço da Copasa, e que essas novas normativas, elas poderiam influenciar já a partir do meio do ano, agora de junho de 2021, na mudança da cobrança de tarifa para menor no nosso município. Quais seriam essas alterações normativas ou técnicas que a ARSAI estaria estudando para diminuir o valor, para possivelmente impactar positivamente, ou seja, diminuir o valor da taxa de esgoto do nosso município, como afirmado pela prefeita? Olá, toda a tarifa da Copasa, não só o valor da tarifa, o aumento da tarifa, o percentual em relação ao percentual da tarifa de esgoto em relação à tarifa de água, ele é estabelecido pela ARSAI, que é a agência reguladora. E nós temos que trabalhar em função daquilo que determina a agência reguladora. Eu não consigo te falar o que a ARSAI está trabalhando para diminuir
a taxa ou diminuir esse percentual, porque não chegou para nós não. Não chegou para a nossa área de regulação junto ao mercado que trabalha direto a ASAI. Mas assim que a gente tiver uma informação, porque vai chegar para mim, logicamente, eu passo para vocês, mas eu não tenho essa informação, como será feito esse cálculo. Tá? Permite a parte, vereador? Pois não, vereador Claré. Vereador Lauro, eu participei dessa reunião, né? Eu só corroborando aqui com o Zé Eli falou, né? Não é a Copasa que estipula a taxa de esgoto, nem a taxa de água, né? É a ARSAI, né? O que o presidente da ARSAI, meu xará Antônio Claré, nos falou, para prefeito, João Paulo Felizardo esteve lá também presente, o secretário de Meio Ambiente, Thiago, também esteve presente, é que no governo anterior, a determinação do governo é que essa taxa fosse de 100%. Tá? Com a mudança de governo, um novo governador, foi solicitado à ARSAI um estudo técnico sobre qual é o valor mais justo para essa taxa de esgoto. E que existe uma equipe de mais de 100 profissionais multidisciplinares fazendo este estudo que será apresentado em junho. Então, o presidente não adiantou para nós como está sendo esse estudo, nem qual a possível taxa, mas nos adiantou que com certeza não será o 100% que é cobrado hoje. Então, é essa a informação que a gente traz lá de Belo Horizonte, complementando o que ele falou, né? E realmente, eles só vão ser comunicados a hora que o estudo realmente estiver pronto e sancionado pelo governador. Vereador Lauro, é bom só acrescentar também que a tarifa praticada pela Copasa é a mesma no estado todo. Então, se diminuir a tarifa em Lavras, vai diminuir no estado todo também, porque ela rege todo o estado. Tá certo, obrigado pela resposta. Em relação você podia comentar qual que é a visão da Copasa em relação a alguns municípios mineiros que já se manifestaram, algumas prefeituras que já se manifestaram expressamente, inclusive formalmente, juridicamente, pela rescisão do contrato de prestação de serviço de água e esgoto. Temos conhecimento que Pouso Alegre, poderia citar algumas, mas falo Pouso Alegre porque ela tem conhecidos, tem amigos, eles têm nos trazido algumas informações. Formalizou seu interesse na rescisão do contrato com a Copasa, outros municípios. Qual que se você poderia nos informar, qual que é o motivo específico dessa decisão dessas prefeituras? Bom, no caso de Pouso Alegre, o nosso presidente, inclusive, esteve lá com o prefeito recentemente e foi feito um acordo para a Copasa tentar resolver alguns problemas que foram colocados pelos munícipes e pelo prefeito. Então, a Copasa está trabalhando nesse sentido a fim de minimizar os problemas que possivelmente estão sendo causados lá para a população. Tá? E quais que são esses problemas? Normalmente, o problema maior refere-se à taxa de esgoto, que o pessoal está cobrando e aí chega no prefeito também. Tá? Mas nós tivemos alguns problemas também lá de recomposição de pavimentos e isso atraso em obra e isso fez com que o prefeito questionasse a Copasa. Tá? Até aproveito a oportunidade, já que o senhor entrou no assunto, eu recebi algumas fotografias essa semana de alguns cidadãos lavrenses reclamando da qualidade do serviço de recapeamento que está sendo feito ali na Avenida Lourenço Minicucci, que cruza pela Rui Barbosa, porque arranca o asfalto para poder fazer o serviço e é necessário que se faça o serviço, senhor presidente, mas depois, na hora que vai cobrir o asfalto, não é a mesma quantidade de asfalto e nem a mesma qualidade, ou seja, coloca ali uma fatia de presunto em cima daquele buraco que foi feito, e essa conta vai ser nós, cidadãos lavrenses, que vão pagar assim que os buracos forem abertos. Então fica também um pedido aqui, vereador, com muita humildade, com muito carinho, né? Com muito respeito, para que a Copasa tenha também, para evitar que nós venhamos futuramente, assim como foi feito em Pouso Alegre e outros municípios, a ter que chamar a Copasa para conversar por causa da má prestação do serviço das empresas que estão prestando serviço para a Copasa no recapeamento, porque essa conta vem para o cidadão pagar depois. Permite uma parte, vereador Lauro? Só um instantinho, presidente. Além do serviço não bom o suficiente, leva um tempo muito grande para a operação tapa-buraco que a Copasa realiza. Aqui mesmo, próximo ao REX da Zona Norte, teve um acidente há cerca de 2 meses com um motociclista que caiu no buraco da Copasa e, salvo engano, já tinha 2 semanas que o buraco estava aberto, o rapaz entortou o aro da motocicleta, esfolou. Então, fica aqui a reclamação da população que clama urgentemente que os buracos sejam tapados o quanto antes. Não podemos permitir
sabemos que a demanda é grande, mas, em compensação, o nosso dinheiro também chega através das contas. Muito obrigado. Senhores vereadores, eu vou solicitar aos colegas, eu sei que é pertinente, mas eu gostaria que nós focássemos num assunto, porque em relação a esse recapeamento, todos sabem também que a responsabilidade também é da Secretaria de Obra fiscalizar esse serviço. Então, e outra, vereador Hélice, depois nós vamos poder chamar um dia o secretário de Obras para a gente conversar desse assunto, porque existe uma lei nessa Câmara, da nossa época, né, que a empresa, ela tem os dias, me parece 7 dias ou 5 dias úteis para fazer esse serviço, tá? É importante nós pegarmos essa lei, tá? Então, mas eu gostaria de solicitar aos vereadores que nós focássemos no assunto, que é somente a tarifa de esgoto. Agradeço. Tem mais perguntas, senhor presidente? Queria saber o seguinte, quantas residências, aproximadamente em Lavras, são tarifadas com a taxa de esgoto? São 38.600 aproximadamente. E quanto que se arrecada aproximadamente por mês nas contas de água da população, somente a título de taxa de esgoto? Bom, nesse momento, vereador, eu não sei te falar, porque eu trabalho com 40 cidades, então é humanamente impossível ter o conhecimento assim de pronto, de qual que é o valor. Mas eu posso passar para você, depois que eu buscar lá nos arquivos nossos, eu posso passar para você. A gente quer saber, depois, se puder mandar para a Câmara, Sim. Quanto que se arrecada mensalmente em Lavras a título de taxa de esgoto. Sim. E quanto que se gasta para fazer o tratamento do que você alega que é feito de 100% desse esgoto que é captado, tá? Sim. Outra pergunta é o seguinte... É interessante só, nesse caso, que a Câmara manda para a gente um ofício, tá, com essa solicitação, tá, definindo o que a Câmara quer saber, tá? Tá. Eu quero saber o seguinte, se tem residências em Lavras ligando a captação de água pluvial em redes de esgoto? Tem, e isso em qualquer cidade tem, e é um problema sério para nós, porque a rede coletora de esgoto, ela é projetada para receber somente o esgoto. E quando você tem a rede de água pluvial ligada, a ligação de pluvial ligada na rede de esgoto, em determinado momento você vai ter uma vazão muito grande que extrapola a capacidade da nossa rede de esgoto. E isso aí pode acontecer um extravasamento, um refluxo numa residência, tá? E isso realmente existe, principalmente nos imóveis antigos. Tá, e contratualmente falando, entre a Prefeitura de Lavras e a Copasa, esse contrato nós estamos analisando, existe alguma obrigação contratual ou legal para que a Copasa fiscalize essas ligações de água pluvial em rede de esgoto? Não, isso aí nós fiscalizamos normalmente. Toda vez que tem uma intervenção na rede de esgoto, a gente procura o imóvel mais próximo para ver se existe se a ligação de pluvial está ligada na nossa rede. Isso nós já fazemos esse trabalho. Independente de convênio com a Prefeitura ou fiscalização da Prefeitura, nós já fazemos esse trabalho. Tá. Existem em Lavras imóveis que não são tarifados com taxa de esgoto? Esses que não estão conectados na rede nossa, eles não são tarifados. E nesse caso, essas residências que não são conectadas na rede de esgoto da Copasa fazem a dispensação de esgoto de forma irregular, correto? Sim. Qual que é a obrigação contratual da Copasa quando ela detecta essa situação? A obrigação da Copasa é conectar na nossa rede, desde que o imóvel, o proprietário do imóvel seja notificado pelo município. Estou com a situação concreta aqui de um cidadão que me mandou a fatura dele, senhor presidente. Ele pagou R$700, foi R$350 de água e R$350 de taxa de esgoto. Ele não reside no imóvel ainda, está em construção. Ele fez uma piscina, a piscina apresentou um vazamento, ele teve que dispensar a água da piscina para poder corrigir a trinca da piscina. Evidentemente que ele jogou essa água fora, ele tem que pagar por ela. Mas a questão é, a água da piscina ela sai pela rede pluvial. Por que foi cobrado dele 100% de taxa de esgoto nesse caso? Você perguntou aí se ele joga a água da piscina pluvial, porque normalmente é jogado na rede de esgoto. Não entendi, como é que é? Você verificou com ele, com o proprietário, se a água da piscina se lança na pluvial ou se lança na rede de esgoto? Normalmente lança na rede de esgoto. Foi o que eu afirmei, sai pela rede pluvial. Ele não reside no imóvel ainda, não dispensa isso nos ralos de rede de esgoto. Sai pelo cano de água pluvial, sai para a rua.
Tá. Se é desse jeito, o que a gente pode fazer é analisar esse caso dele. Tá? Eu já, com alguns vereadores aqui, eles mandam para mim alguns casos, eu tento resolver da melhor maneira possível, e esse pode ser um deles. Tá? Como que a Copasa fiscaliza em cada residência o que a pessoa efetivamente dispensou de água na rede de esgoto? Não existe isso, não existe esse trabalho. Porque como é que nós vamos fazer um trabalho desse? Hoje nós temos 40 mil ligações. Como é que nós vamos fazer um trabalho desse em cada um desse imóvel? Nós não temos nem pessoas, funcionários para fazer isso. À medida que houver uma demanda do cliente, o caso dele é tratado, com certeza. Tá, então, diante dessa afirmação, nós podemos entender que entra a água na caixa d'água da pessoa, às vezes ela pode estar usando essa água para lavar um quintal, para alimentar um animal, ou para lavar um passeio, para encher uma piscina, ou de repente essa água evapora também uma certa quantidade. Enfim, lavar o seu carro. A gente sabe que isso não é ecologicamente ideal, desperdício de água, mas isso pode acontecer. Diante de um contexto desse, nós podemos afirmar que em muitas situações, a gente não sabe medir exatamente em quantas, tem muita água que entra na casa do cidadão e não sai para a rede de esgoto, mas que ela não é checada, não é verificada, mas é cobrada do cidadão a título de esgoto? Podemos afirmar isso? Olha, o que eu posso afirmar para você, quem esteve na ARSAE, possivelmente, provavelmente, teve a explicação do Antônio Claré, que é o presidente da ARSAE, que a cobrança é 100% e refere-se o custo da coleta e tratamento de esgoto, não a proporção de o que chega de água e o que sai para esgoto. Então, provavelmente, o Antônio Claré fez essa explicação para quem esteve lá. Então, na verdade, nós estamos dizendo que essa cobrança da taxa de esgoto no percentual, que seja de 40%, de 50%, de 90% ou de 100%, ela é uma estimativa, porque a Copasa não tem um controle, não sabe efetivamente quanto que aquela unidade de consumo dispensou de esgoto, né? Eu não posso falar que é estimativa, porque é um trabalho feito pela ARSAE. Ela fez baseado em dados e fatos. Senhor presidente, para finalizar, a última pergunta aqui, eu queria saber o seguinte, seja breve, por favor. Se a Copasa, desde quando instituiu a taxa de esgoto aqui em Lavras, se em algum momento ela já foi autuada pela prefeitura, ou se já foi aberto algum processo administrativo para checar essas reclamações da população, para checar essas possíveis irregularidades, ou se nunca houve um processo administrativo ou alguma autuação por parte da prefeitura? Não, já houve alguma, não autuação, mas ofício da prefeitura do município solicitando a Copasa para rever algumas situações que estavam sendo feitas, querendo saber como é que é feito o processo de tratamento do esgoto, como é que é feito o processo de tratamento de água. Nesse sentido, já houve essa solicitação do município. Tá certo, muito obrigado, viu? Com a palavra, senhor Enio, eu peço aos vereadores que se aterem às perguntas, porque talvez não possa, né? Talvez não pergunte a pergunta que já foi realizada. Obrigado. Senhor Enio. Senhor presidente, senhores vereadores, telespectadores, pessoas aqui presentes, representantes da Copasa. Vocês estão isentos de culpa. Culpado é a Copasa. A Copasa fez um serviço aqui na Avenida Pedro Salles, do bairro dos Estudantes até lá embaixo na estação. Esse trabalho foi feito tem menos de um ano. Em menos de um ano já teve 5 vazamentos e causou um transtorno danado. A fiscalização ou material que não é de primeira qualidade? Nesse lugar foi mais de fiscalização, porque a empresa que executa a obra é empresa terceirizada, entendeu? Empresa terceirizada. Mas nós já mandamos fazer a recomposição do pavimento onde ele não está perfeito. Mas empresa que executou é empresa terceirizada. Parece que o asfalto é um puro pó de café, porque a primeira chuva desmancha tudo. Infelizmente, em prefeito nenhum dessa cidade fiscalizou a operação do tapa-buraco da Copasa. Todos eles, ninguém fiscalizou. Eu, nessa Avenida Pedro Salles agora, por exemplo, nunca vi um fiscal da prefeitura lá. Quer dizer, não tem fiscalização, faz do jeito que quiser. Outra coisa, quando vai acabar o mau cheiro da ETA principal? Eu não entendi. Estação de tratamento lá no estado de Madeira. Mau cheiro.
Mau cheiro. Lá é o seguinte, nós temos o tratamento lá, nós temos o reator, filtro, e nós temos a lagoa. A lagoa, como ela é uma área grande, então, porque aquilo ali é esgoto, então está sujeito a ter o mau cheiro, porque é o esgoto. E o produto, a gente sabe qual que é o produto que chega lá. Então não tem como chegar uma água limpa sem cheiro, porque o tratamento de esgoto, ele é biológico, ele não é químico. Então a água não vai chegar limpinha, e ela vai chegar com cheiro. Mas nós começamos a aplicar um produto que chama Biotrite, bioestimulante, né, que ele reduz o odor. Nós já tínhamos aplicado algum tempo atrás, estamos aplicando de novo agora para reduzir o odor. Mas é bom que a gente saiba que o produto, a gente sabe qual que é a matéria-prima do esgoto, e aquela área é muito grande. Porque quando foi instalado aqui nessa cidade, ficou tratado que não ia ter nenhum mau cheiro. E hoje o mau cheiro está atingindo Coab, Nova Era 1, Nova Era 2, até no bairro São Vicente está atingindo esse mau cheiro. Sim, mas com essa aplicação do Biotrite, com certeza vai acabar. E outra coisa, a última pergunta. Por que no cidadão é tão difícil falar na poderosa Copasa? Não, nós temos os canais de comunicação. Não, a pessoa não tem computador, só tem um telefone. Olha, telefonou para lá na sexta-feira, telefonou 115, ficou tocando aquela musiquinha lá de defunto, quase meia hora. Olha, a nossa agência de atendimento, ela está aberta por meio de agendamento, né, no computador. Agora, tem alguns vereadores daqui que eles conversam comigo, se tem alguma demanda, eles passam para mim, eu resolvo. Entendeu? Então, eu já deixei até meu telefone com o senhor. Se eu tiver alguma demanda, o senhor pode passar para mim. Se não conseguir resolver lá, passa para mim. Eu já deixei meu telefone com o senhor. Tem outros vereadores aqui, quando precisa, passa para mim. Não vejo problema nenhum nisso. Para falar com a Copasa 115, tem que tomar um diazepam antes, então, porque não atende. Então, o senhor fala comigo. Vamos resolver. Deixa o telefone comigo? Eu já deixei, na última reunião, vou deixar hoje de novo. Não tem problema não. Tá bom. Então, muito obrigado. E vocês não têm culpa. Culpado é a poderosa Copasa em Belo Horizonte. João Paulo. Vereador João Paulo Felizardo. Boa noite, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos acompanha em casa, através do canal digital 40.1 da TV Câmara, através do jornal Cidade em Foco e também do Facebook da Câmara Municipal de Lavras. Prezados secretários que estão presentes no plenário, assessores, companheiros, amigos e amigas, prezado José Eli, gerente da Regional de Lavras, da Copasa, a quem eu agradeço a presença, sua ilustríssima pessoa aqui, muito nos honra, José Eli, porque você, à frente da Copasa, vem fazendo o seu trabalho, né? E, contratado para tal, o faz com perfeitas condições de trabalho. Ou seja, o que esse vereador quer dizer é que, embora a população de Lavras esteja insatisfeita com a taxa de esgoto que é cobrado, não lhe compete, como gerente, retirá-la ou diminuí-la. Não é da sua competência. Tá? Então, que fique bem claro isso. Tanto é que a reunião em Belo Horizonte foi marcada na Arsai, a pedido deste vereador, com o deputado estadual Gustavo Mitre e o Antônio Claré, que é o diretor da Arsai, que é a agência reguladora. A nossa cidade de Lavras já ficou por quase 2 anos sem pagar a taxa de esgoto, fruto de uma CPI criada nesta Câmara Municipal, pedida pelo vereador Alisson Mattioli, aonde fui presidente da CPI e ele relator. E a pedido dele, a Câmara Municipal à época contratou profissionais para emitir pareceres e laudos que nos comprovassem que a nossa cidade, naquele momento, não estava sendo tratado 100% do esgoto. Culminou-se, então, na suspensão da tarifa de esgoto por quase 2 anos. Só quem vive em Lavras e sabe do seu cotidiano pode recordar deste período em que nós ficamos sem pagar essa taxa. Pois bem, desta forma, a Copasa entrou com uma ação na justiça, no tribunal, e reverteu a decisão com uma liminar
para voltar a taxar os cidadãos com o valor de 100% da taxa. A Prefeitura Municipal, que é o polo ativo da ação, entrou com embargos declaratórios e está para ser julgado a qualquer momento. Na via de mão dupla desta situação, o vereador Coronel Claré, no ano de 2017, quando fui presidente desta casa, moveu uma ação popular também contra a Copasa para tentar suspender a taxa de esgoto ou reduzi-la. E esta ação também ainda corre na justiça. Mas o que a população gostaria de saber, José Eli, que eu acho que deveria ser, com todo respeito a todas as perguntas que são pertinentes, a mais importante é que, quando foi assinado o contrato que autorizou a Copasa a taxar em 100% a população da nossa cidade com o valor do esgoto? Esse contrato ele foi assinado em 2004. 2004, na gestão do ex-prefeito Carlos Alberto Pereira. Não me lembro, 2004. Pois é, nós temos o contrato aqui e vamos demonstrar para toda a população. O que de fato ocorreu foi que em 2004, um contrato totalmente equivocado, ao meu entender, deu liberdade para que a Copasa pudesse hoje onerar o cidadão lavrense em 100% da taxa de esgoto. A taxa de esgoto o esgoto é algo que precisa ser tratado, é algo que precisa ser coletado. A gente sabe os problemas ambientais que tem. Mas o que nós não concordamos, Zé Eli, e você não tem competência nesse momento para resolver isso, é conhecimento desse vereador, acredito que também dos demais vereadores. Você está aqui representando a estatal, né, que é uma obrigação sua, mas não lhe compete decidir sobre a taxa. É mais mesmo no sentido de esclarecer a sociedade do que de resolver o que a sociedade quer, com todo respeito. Mas o contrato foi assinado e deu autorização. E existem duas alíneas nele, a linha A e a linha B, de um dos artigos. O secretário de Meio Ambiente está presente, ele poderá nos apresentar na hora da sua explanação. Ele certamente tem a cópia do contrato, eu tenho lá no gabinete também, onde permite a alteração, a cobrança de 100% do valor da taxa de esgoto. E ela iniciou então com uma porcentagem, e quando menos se esperava, autorizado por esse contrato, ela onerou a população em 100%. A prefeita Jussara Minicucci, ao saber de quando assumiu a gestão, que esse contrato existe e que ele está válido, ela tentou de alguma forma ou de outra, junto com a comissão que foi criada na Prefeitura Municipal, reverter esta situação. Porém, no mesmo contrato que o secretário de Meio Ambiente pode nos apresentar, reza que só existem duas maneiras desse contrato ser cancelado: ou se a Copasa deixar de tratar o esgoto, ou se a Copasa fizer um acordo com a Prefeitura e diminuir essa taxa. A Copasa não vai fazer acordo com a Prefeitura. Essa possibilidade é zero, né? O que pode acontecer é a ARSAI, que é a agência reguladora, estipular as despesas inerentes da Copasa no estado de Minas Gerais, e com 100 homens trabalhando, como disse o Coronel Claré na reunião que nós tivemos lá em Belo Horizonte, redistribuir as suas funções, diminuir as suas despesas, para então, lá na ponta, cobrar uma taxa menor. Nós estamos na busca disso. Então, estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça o mais breve possível. E o que nos foi dito, para finalizar, a presidente já pediu o tempo, é que meados de junho, a ARSAI se manifestará oficialmente, não só para Lavras, mas para todo o estado de Minas Gerais. E se até lá, estas ações, que são duas, que estão correndo no Tribunal de Justiça, nós tivermos em algum momento uma decisão favorável, ex-presidente Marcos Possato, Grilo, vereador Evandro, vereador Lindomar, vereadora Ana Paula, teremos certamente derrubada a liminar que hoje sustenta a Copasa, e então
poderemos conseguir a suspensão da taxa, até, presidente, que se discuta os novos valores para todo o Estado. Essa é a verdade, isto é o que está escrito no papel. Nós temos comprovações de tudo isso, porque o contrato demonstra claramente isso, e a reunião que foi pública lá em Belo Horizonte também foi tratada nestes termos. Muito obrigado. Permite uma parte, vereador? Obrigado, presidente. Coronel Claré. Só complementando, João Paulo, existe uma terceira via, né, que não é somente um acordo com a Copasa, né, uma desistência do contrato, mas tem também a via judicial. A nossa ação na Justiça, ela mostra o descumprimento do convênio. A Copasa tinha 36 meses para fazer 3 estações de tratamento e ter 100% do esgoto coletado. Isso não aconteceu até hoje, né? Foram feitas somente 2 estações de tratamento. Mesmo assim, com algumas restrições, por exemplo, o filtro anaeróbico até hoje não funciona, não há queima de gás em nenhuma das 2. O Antônio Claré até explicou para a gente em Belo Horizonte por que isso não acontece, né? E então existe essa ação judicial, mas não é aquela primeira ação judicial que concedeu o cancelamento por 18 meses, porque essa aí a prefeitura perdeu o tempo para recorrer da liminar e esse processo se extinguiu. O que existe hoje são 2 novas ações, uma do Ministério Público, uma ação feita pelo então doutor Eduardo Paula Machado, uma ação civil pública e uma ação popular de minha autoria. Então, os 2 processos que andam hoje na Justiça são esses, certo? E onde, em ambos os casos, há provas contundentes de descumprimento de prazo no convênio e descumprimento de realizações de obras que deveriam ser feitas para que a ET realmente estivesse pronta. O que é que nós entendemos como pronta? Coletando 100% do esgoto e tratando, e com todos os seus sistemas em pleno funcionamento. Então, só para complementar, viu, João? Muito obrigado. Mestre Grilo. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Aproveitar a oportunidade para cumprimentar a todos que estão no plenário, cumprimentar a todos que nos assistem em casa. Satisfação recebê-lo, viu, Zé Eli? Obrigado. Senhor presidente, o assunto da Copasa é extenso, é polêmico, né? O doutor Lauro mesmo já fez importantes questionamentos, foram bem respondidos pelo gerente. O doutor Enio foi duro, firme. O João Paulo já disse que já está acontecendo mais uma boa tentativa de achar um caminho para que se possa reduzir a taxa de esgoto. O senhor presidente levanta essa bandeira já há muito tempo. Tomara que dessa vez mais algum efeito seja surgido para a sociedade. Podem contar comigo nessa luta. O dia a dia das pessoas é falar sobre isso e perguntar sobre isso. Realmente a taxa de esgoto 100% é um escândalo. Tem que, em algum momento, ser feito alguma coisa. Tem que existir um caminho. Assim como o Coronel Claré e o João Paulo bateram um papo aqui, estiveram lá, e pode ser que aconteça alguma coisa. Podem contar comigo. Então, saindo desse assunto, Zé Eli, tem um outro assunto que o Elis levantou bem aqui, que eu não poderia deixar de falar, senhor presidente, mesmo sendo repetitivo: asfalto, recomposição asfáltica. Zé Eli, essa é a minha pergunta para você hoje. Tem um jeito de melhorar isso? Porque eu acho que não é só uma questão de que a Secretaria de Obras não fiscaliza, não é só uma questão de o serviço ser ruim, a gente sabe que é terceirizado. O problema maior hoje é que isso vem piorando demais. Então parece que a falta de fiscalização está fazendo com que aconteça um relaxamento maior. Nova Era 3 mesmo, é um escândalo os buracos que ficaram lá. Essa questão do REC Zona Norte aqui, que o motoqueiro caiu, foi um escândalo também. Tem buraco que a prefeitura tampa, porque a Copasa já passou um ano e não tampou. Eu vejo isso na Zona Norte. Então eu quero focar nessa pergunta. Tem uma maneira da gente discutir isso melhor e melhorar esse serviço de recomposição asfáltica? Sim, com certeza. Esse serviço de recomposição asfáltica, ele é terceirizado, né? Nós podemos melhorar a nossa gestão, né, em relação a essas empresas, e nós estamos fazendo isso, nós estamos reunindo constantemente, porque a reclamação existe. Isso que você está falando, isso aí eu ouço mesmo, realmente,
Todo dia eu ouço essa reclamação e por isso nós estamos fazendo uma gestão junto às empresas terceirizadas para melhorar o problema da recomposição. O problema realmente existe, isso eu sei, eu reconheço, eu vejo acontecendo. É um compromisso meu, tá? Compromisso da Copasa para a gente rever a situação, melhorar a situação. Não precisa nem da fiscalização do município, acho que o problema é nosso, nós que temos que resolver. Agradeço muito, senhor presidente. Agradeço, viu, Zé Li? Seja sempre muito bem-vindo nessa casa. Obrigado. Um exemplo disso que eu falei é a própria Pedro Salles, né? Sim. Tudo Sim. bem que pegou aqueles dias de chuva, que não poderia fazer naqueles dias. Aquilo foi um erro. Foi. Muita chuva todo dia. A Pedro Salles é um dos cartões postais da cidade. Ficou muito comprometida, do começo ao fim. Muito ruim, né, Soene? Muito ruim. Sim. Então, assim, agradeço muito. Sim. Vamos lutar por essa causa aí que é importante. Com certeza. Muito obrigado. Vereador Bira. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Gostaria aqui de cumprimentar o doutor Otávio, juntamente aqui com as demais autoridades, secretário de governo que compõem aqui o plenário. Cumprimentar também as pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Senhor presidente, eu sei que o assunto é pontuado somente o esgoto. Vou ser até um pouco repetitivo aqui, porque o colega vereador Lauro, Elis Amarante, Evandro, seu Enio mesmo, já cobrou melhoria na mesma prestação de serviço, o qual eu vou mencionar aqui agora, o senhor José Li, o qual eu agradeço pela presença, né? Sempre muito solícito, quando a gente precisa fazer alguma ocorrência, uma reclamação que a população nos traz, está sempre nos atendendo lá. Senhor José Li, o serviço da Copasa é 100% tratado só aquele que é coletado, né? Sim. O senhor já mencionou. Aquela porcentagem que ainda não está sendo feita a coleta e o tratamento, a Copasa tem na sua sede, aonde a população é atendida, aonde elas levam lá a reclamação delas, ela tem lá uma exposição para um mapeamento, vamos dizer assim, um mapeamento, para que ela fique tendo ciência onde o esgoto é tratado, qual o bairro e qual os bairros que ainda não é tratado, porque às vezes a pessoa chega na Copasa, senhores vereadores, principalmente depois dessa terrível pandemia, são tantas contas para pagar e no Brasil todo o desemprego é cada dia maior. A pessoa chega tão preocupada em pagar a conta dela, com medo de perder a ligação da água dela, que ela acredita, de repente, que está pagando esgoto e não está pagando esgoto. Então, assim, eu acredito que a Copasa, como uma fornecedora de um produto para a população, ao qual ela paga e paga muito cara, tenha essa informação lá exposta para ela, o Zeli? Sim, nós temos o nosso cadastro de rede no Copagis, nós temos todas essas informações. Sim. Então, nós só cobramos efetivamente o esgoto tratado onde ele é tratado. É muito difícil, é quase impossível acontecer da Copasa cobrar de um cliente aquilo que ela não está propiciando, ou seja, cobrar o tratamento ou coleta, sendo que ela não está fazendo esse serviço. Mas, de qualquer maneira, qualquer cliente que se sentir prejudicado, ele pode recorrer a nós, ele pode ir na Copasa, eu sei que eles buscam sempre os vereadores, né? Cobram sempre os vereadores. O vereador pode trazer essa demanda até a mim, que eu vou olhar com critério cada uma das situações para a gente resolver. Mas se ele tiver alguma dúvida, se ele se sentir prejudicado, ele pode nos procurar, que nós vamos olhar na hora. Se tiver dentro da região de abrangência do tratamento, nós vamos mostrar para ele aqui, você está nessa região. Se não tiver, nós vamos mostrar para ele, você não está sendo cobrado. E se ele estiver sendo cobrado indevidamente, ele vai ser ressarcido. Sim. Com certeza. E há a possibilidade de colocar essas informações para eles expressa no setor de atendimento, Zeli? Porque é igual eu estou te falando, de repente a pessoa chega lá tão transtornada, com filho em casa chorando, por falta de repente até de uma alimentação, e quer resolver aquilo rápido, e às vezes acaba saindo de lá sem informação, e aí é onde gera esse transtorno todo, você está entendendo? Tanto para a empresa, e principalmente
para a população que consome o produto que vocês levam até elas. Tá, não tem como a gente deixar exposto lá, igual o vereador N falou, muitas dos clientes, eles não conseguem nem entrar, acessar o computador, né, para ver, fazer uma reclamação, fazer um pedido. Porque o programa do Copagis, ele não é tão simples assim. Então, de qualquer jeito, a pessoa chegando lá, a gente pode mostrar, o nosso colega pode mostrar para ele, cliente, aqui, você está nessa região, tá? Você está aqui, ó. O seu esgoto é coletado, o seu esgoto é tratado, ou não, nem coletado, nem tratado. Então, o nosso funcionário, o nosso colega, ele vai mostrar para ele, tá? Onde ele está e qual que é a realidade dele. Ok. Voltando ao assunto da prestação de serviço, sei que a empresa que faz o serviço de recapeamento, essa obra que está sendo feita na cidade através da Copasa, né? Terceirizando uma empresa para fazer essa ligação de água entre a Copasa e até o bairro Coab, o Zeli. O vereador mencionou que hoje nós estaríamos aqui, o senhor estaria aqui para poder se tratar somente do esgoto. Mas, perdão, vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui, senhor presidente, porque a Secretaria de Obra, onde está sendo gerenciada agora pelo senhor Bergamin, tem executado até agora, no início de governo, um excelente trabalho. No sábado mesmo eu estive no bairro Jardim Floresta, onde eles estavam lá sanando o problema de 40 anos atrás. E eu vejo essa empresa terceirizada por vocês hoje, Zeli, veio do Jardim Glória, chegou até a rua Juventino Dias, no cruzamento ali do cemitério, e demarcações de pavimentação importante para o pedestre e para os motoristas que ali trafegam. E essa empresa já está chegando na Praça da Rádio FM, mais próximo ao condomínio ali, e ainda não refez o serviço totalmente nesses lugares que já tem 2, 3 quilômetros de distância. O senhor acredita que está faltando aqui um gerenciamento, um cronograma de prestação de serviço? Tem aqui a nossa colega vereadora, que é engenheira, ela tem know-how para discutir sobre esse assunto, né? O vereador Evandro mencionou que falta um pouco de qualidade, né, no serviço que vem sendo feito. A gente percebe que o ondulamento do asfalto está imenso, dependendo, tem carro que tem lugar que, se passar, ele vai encostar ali o peito de aço ali, porque realmente ficou muito mais alto, e eles não deixam uma gordura, né, vereadora, para poder o asfalto ficar ali nivelado. E a gente pode perceber também que, subindo ali na CEMIG, o Zeli, até o semáforo, a tubulação já foi feita. Então eles preencheram o meio e largou as laterais. Eu tenho certeza absoluta que a Secretaria de Obra já deve ter notificado vocês, tem acompanhado o trabalho na questão da fiscalização. Mas eu peço também para que o engenheiro da Copasa, né? Eu acredito que você tem um engenheiro fiscalizando a empresa terceirizada, para que se atente a isso, que não estenda o serviço e deixa ele sem finalizar, porque o comércio já passa por uma dificuldade muito grande, senhor Zé Elias, e o serviço ficar para trás ali sem finalizar, empoeira o produto do comerciante. O comerciante está tendo uma dificuldade imensa de fazer as suas vendas, o trânsito ali, ele fica impedido e o consumidor não consegue chegar até o comércio para efetuar suas compras. Então, essa seria a minha pontuação na questão do serviço prestado pela Copasa e principalmente a empresa terceirizada. Vereador Zeca. Não? Vai não? Ana Paula. Boa noite aos colegas, ao presidente, as pessoas que nos escutam em casa, nos assistem pelo YouTube, pelo Facebook, pelos nossos canais aí oficiais de comunicação da Câmara. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, senhor Zé Elias, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Uma felicidade ter o senhor aqui na nossa casa. Obrigado. Eu queria saber do senhor, há quanto tempo o senhor trabalha na Copasa? Nossa, você vai me chamar de velho. 42 anos. Então, senhor Elias, há 42 anos o senhor trabalha na Copasa. Sim. Então, eu quero saber do senhor como é o ambiente institucional da empresa. Ou seja,
o tamanho da sede por obter lucros ou o aceite de perdas. Por que eu estou perguntando isso, senhor? Uma vez que a concessionária de serviço público, ela aceita a concessão, ela tem que ter a ciência, de acordo com a Lei 8987, de 95, que as tarifas devem ser módicas. Ou seja, que as tarifas devem ser proporcionais, né, ao serviço que ela presta, ao custo dos serviços e também ao que o consumidor pode pagar, né? Então, a empresa, é importantíssimo que essa empresa não obtenha, né, não tenha visão de obter lucro a qualquer custo e feche os olhos para a situação das pessoas que estão em casa consumindo, né, no caso, a água e o esgoto, porque a gente consome a água e o tratamento do esgoto. Então, conta para mim como é que é o ambiente institucional da empresa. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: a Copasa é uma empresa de economia mista. Hoje, 50,17% pertence ao governo do Estado e os outros 40% é iniciativa privada. Tá? Então, assim, o que a gente trabalha hoje, nós somos pressionados não só pelo Estado, nós somos pressionados também pelos acionistas. Então, nesse sentido, nós temos que trabalhar da melhor maneira possível, nós temos que viabilizar a empresa, né? Até porque nós temos hoje várias empresas na iniciativa privada, né? E tem o marco regulatório que está aí, né? Então, nós temos várias empresas na iniciativa privada que querem participar do saneamento, né? Que é também que existe essa lei do marco regulatório, né? Então, nós trabalhamos assim, tentando fazer o melhor possível para a população, mas, em relação à tarifa, nós não temos ação, né? Se a tarifa de água ela é cara, se não é, essa de esgoto está desproporcional ou não, a gente, igual eu falei, a gente não tem nenhuma ação. Mas a nossa ação dentro da empresa, nós em Laros, por exemplo, a nossa ação é de fazer o melhor possível para atender a população. Tá? Mas há das instâncias superiores da empresa uma cobrança por lucros, por resultados. Nós trabalhamos com uma gestão por resultados. Por exemplo, o resultado, inadimplência, quanto menor a inadimplência, é melhor para a empresa, melhor para nós. Quanto menor a perda de água distribuída, é melhor para nós. Então, a gente trabalha por gestão de resultados também. Tá, joia, obrigada. Nada. Boa noite, senhor presidente, caros vereadores, senhor José Eli, boa noite. Seja muito bem-vindo, embora o senhor já esteja quase saindo do plenário. Prometo não prolongar muito. Na verdade, eu não tenho uma pergunta ao senhor José, é um desabafo mesmo. Fiz um pequeno levantamento aqui de 6 cidades de Minas Gerais, obviamente, que instauraram a CPI contra a Copasa, a fim de tirá-la dos seus municípios. Se nós fizéssemos um levantamento, ou entre aspas, um plebiscito, um referendo aqui na nossa cidade, veríamos que 100% da população também optaria pela troca da concessionária. Tendo em vista isso, um desabafo não como vereador, mas sim como cidadão, contribuinte, pagador de impostos, que nós possamos agir para que seja trocada, seja rescindido esse contrato da Copasa e trazermos uma outra empresa para a nossa cidade. Aliás, ao meu ver, o certo seria, através do governo estadual, a privatização da mesma. Mas, como isso ainda é um sonho, que possamos trabalhar para rescindir esse contrato. É um desabafo como cidadão, obviamente, no papel de vereador, nada contra o senhor José Eli, que faz um trabalho magistral, e toda a sua equipe, mas sabemos das limitações da Copasa e não podemos mais permitir esses abusos. Muito obrigado, boa noite. Vereador João. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Zé Vitor. Queria fazer uma pequena pergunta para o senhor aqui, se você puder me responder. Durante esse período de pandemia, a classe mais baixa foi a mais afetada, em emprego, em tudo. E tenho ouvido muito assim,
pai de família questionando sobre o corte, a paralisação de água nessa pandemia, correto? E eu acho que houve uma tolerância da Copasa. Não sei se você não sabe me falar o prazo, assim, que é o de corte, se é 45 dias, 60 dias, mas nesse período de pandemia, se não me falha, se tem as reclamações, houve uma tolerância. E começando esse ano, a gente ouve os relatos da frequência de corte, você está entendendo? Fulano de tal, você vai pesquisando os bairros. O senhor sabe me responder se acabou essa tolerância e o aumento é muito alto, você está entendendo? Se a empresa estuda em estar ajudando essa população mais carente, ou prolongando esse prazo, ou tirando alguma taxa que seja de esgoto, para estar ajudando essa classe menos favorecida, porque a gente entende que essa empresa é uma empresa grande e tem condição de fazer um estudo, porque o país está vivendo uma situação crítica, às vezes a gente cobra de certos órgãos, mas o abastecimento de água é o fundamental para um pai de família. E a gente tem visto o crescimento grande mesmo, assustador. O senhor tem assim, pode passar para mim assim, se eu estou se está dentro do padrão, esses cortes têm aumentado mesmo, se foi por causa disso, se a empresa estuda, está ajudando de alguma forma? Sim, essa pergunta sua eu acho muito boa, até para eu explicar o que acontece hoje. Durante 2020, com a pandemia, a Copasa não cortou água de ninguém, não cortou água de ninguém. E o que aconteceu? A partir do início desse ano, ela voltou a fazer os cortes. Mas, ao mesmo tempo, ela tem a política de fazer o parcelamento. Qualquer cliente que tiver dificuldade em pagar a sua conta, o cliente pode ir na Copasa, a Copasa faz o parcelamento da conta em 18, 24 até 48 vezes. Tá? E isso exatamente para facilitar o cliente nessa época de pandemia, onde assim, os recursos econômicos são escassos. Então a Copasa tem essa atitude, né, de parcelar as contas daqueles que não podem pagar. Agora, uma informação importante também, quando se fala que a população ela não consegue pagar a conta de água, o índice de inadimplência aqui em Lavras ele é baixíssimo. São poucas as pessoas que não pagam a sua conta em dia, até em função também do parcelamento que a Copasa ela permite ao cliente. Essa minha pergunta vem um pouco porque assim, que eu trabalho muito numa comunidade mais carente. Você acha que existe a possibilidade, porque se não me engano, assim, eles questionam muito que nessa volta agora eles estão tentando parcelar essa dívida que eles criaram na pandemia, aí às vezes gera que já existia um parcelamento antes, certo? Aí isso aí não é possível. Você não acredita que acha um meio de, pelo menos para essa crise agora, de estar achando um parcelamento mesmo, se existir outro, ou é impossível? Todo parcelamento que está chegando para mim, eu estou liberando. Maravilha, então. Foi bom saber disso. Acho que eles vão ficar contentes. Mesmo aqueles que já tinham um problema antes, fez um parcelamento, pagou a entrada e pronto, não pagou mais. Não, mesmo nesses casos, eu estou liberando o parcelamento. Foi muito bom saber disso. Muito obrigado, senhor, pelos esclarecimentos. É só nos procurar lá. Possato. Vereador Marcos Possato. Senhor presidente Adson Mattioli, demais vereadores, vereadoras, secretários, amigos, assessores aqui presentes. Me parece que o Álvaro está aí também, quero cumprimentá-lo. Cumprimento especial ao Zé Eli, pela forma com que atende a população de Lavras, dentro das suas possibilidades, naturalmente, porque a empresa, como já foi dito aqui, ela é regida pela ARSAI, que é a Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto do Estado de Minas Gerais. E falando de ARSAI, eu gostaria aqui de deixar também publicamente o meu cumprimento ao doutor Antônio Claré de Oliveira Júnior, que é lavrense, e que tem tentado, como foi dito pelo coronel Claré, pelo vereador João Paulo Felizardo, eu tenho contato praticamente semanalmente com o Claré, ele é um amigo pessoal,
ele está tentando, através daquela equipe técnica, verificar uma forma de cobrar, João Canabarava, uma taxa de esgoto mais justa. Inclusive, eu já adiantei a ele para verificar uma maneira como é feito também com a contribuição de iluminação pública cobrada da CEMIG, que ela é percentualmente ao gasto da pessoa. E, naturalmente, também com a equipe capacitada e qualificada que eles têm lá na SAI, de verificar uma forma também de reduzir, pelo menos para 60%, para aquelas pessoas, José Li, que estão inscritas no Bolsa Família, que são pessoas carentes, estão claramente carentes porque elas são cadastradas no município, são aprovadas pelo governo do Estado, pelo governo federal. Então, nada mais justo que nós, vereadores, nós, no caso, cidadãos, pudéssemos estender as mãos a essas pessoas que realmente passam por muita dificuldade. É notório, vereador João Paulo, que a taxa de esgoto, ela realmente, ela atinge diretamente o bolso do cidadão. Nós vemos casos aí em que a Copasa tenta, de alguma forma, interferir pela quantidade de gasto exagerado, às vezes um vazamento, e isso tem acontecido muito com relação a vazamentos, e a pessoa, sem saber, paga um valor exagerado de água. Mas eu gostaria aqui, eu usei até da palavra, Zeli, não faria uso da palavra, porque Vossa Excelência já esteve aqui por diversas vezes nos esclarecendo. Nós temos também uma amizade pessoal muito grande, a gente entende a dificuldade, porque sabemos, vereador Bira, que depende única e exclusivamente da Agência Reguladora do Serviço de Água e Esgoto para a cobrança da taxa de esgoto e de água, e não, naturalmente, do órgão Copasa. Mas eu gostaria aqui de fazer uma observação, porque foi na época do prefeito Carlos Alberto Pereira que iniciou-se o tratamento de esgoto. Nós tínhamos um volume muito grande de fezes, de urina sendo julgado no Rio Grande. Então, pela grandeza da cidade de Lavras, em termos de capacidade, em termos também de habitantes, foi necessário o início dessa cobrança. Só que, se não me engano, isso faz algum tempo, existe uma cláusula, vereador Gil, vereador João Paulo, que nesse contrato de Lavras, eu até vou verificar, cita que só poderia cobrar 100% da taxa de esgoto se estivesse tratando também 100% do esgoto recolhido das residências do município. Então, naturalmente que essa foi a colocação do projeto de lei na época do Carlos Alberto Pereira. Houve alguns aditivos que passaram para 60%, 70%, 80%, 90% e 100%, que eu não me lembro qual o prefeito, mas na verdade eu quero deixar aqui bem claro e fazer justiça ao ex-prefeito Carlos Alberto Pereira, que a taxa por ele determinada em projeto de lei foi de 50%. Eu agradeço a sua participação, você é uma pessoa sempre atenta, você é uma pessoa que realmente veste a camisa do povo de Lavras, porque a qualquer momento, a qualquer hora, José Li está à disposição, junto com toda a sua equipe, na Copasa de Lavras. Te agradeço pela presença e muito obrigado. Ok, obrigado, professor. Quero agradecer aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, após essa explanação, e nós queremos deixar bem claro, queremos deixar muito ciente a população de Lavras que a Câmara Municipal, a nossa instituição que tem a função de fiscalizar, nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos solicitando a presença, como hoje, fiz a convocação para que a Copasa, o gerente, o senhor Elite, estivesse aqui nesta casa, e eu de público aqui quero agradecer a presença do senhor aqui. Eu acho que é importante, não faltou a nossa reunião, que receber um convite, não a convocação. Então eu agradeço a presença e dizer para a população de Lavras que nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, gostaria também de solicitar mais uma vez aqui a senhora prefeito, o executivo, para que tome providências também. Eu acho que
quem detém o contrato com a Copasa é o executivo. Quando nós estávamos vereadores em 2014, nós exigimos praticamente do prefeito Silas, na época que tinha lá na sua procuradoria o doutor Marcelo Sabato, nós fizemos a CPI, obtivemos êxito, e naquele instante a Copasa teve a suspensão, deixando de arrecadar mais de 32 milhões de reais. Naquela época, Laura, a Copasa arrecadava 3 milhões e 200 mil reais. E o esgoto não estava sendo tratado, e afirmo, não está sendo tratado na sua totalidade. Então nós vamos cobrar, foi feita uma comissão na prefeitura, nós queremos resultado, porque essa é a função do vereador, de fiscalizar. E hoje, a maior reclamação da nossa cidade, de todos os moradores, é a tarifa de esgoto, porque como é um serviço público, não é uma taxa, é uma tarifa. Então, eu vou certificar, mas eu acho que a ação ainda existe. Que, vereador Cléber, vamos olhar. Eu não sei se é porque não foi julgado no seu mérito, procede, mas mesmo que tenha perdido prazo e tal, é importante salientar que foi feito todo o trabalho. Então, eu agradeço os vereadores. Eu acho que hoje todos os vereadores aqui têm ciência, recebem a reclamação. Então, senhor Eli, muito obrigado. O senhor realiza um bom trabalho, né? Há 42 anos, parabéns. Eu acho que os funcionários da Copasa não tem nada a ver, né? Quero também agradecer a presença do nosso amigo Álvaro, que estudou com a gente. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que todos os vereadores que tiverem a oportunidade de conhecer uma pessoa do bem, que está lá realmente para servir e servir muito bem. Muito obrigado. Presidente, só apresentar o contrato aqui que eu tinha falado, rapidamente, não vai gerar pergunta. Eu gostaria que fosse bem breve, porque, né, senão nós temos outros convidados. Por favor. É breve. Gostaria que a Câmara filmasse aqui, por gentileza. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa. A época, o município de Lavras, representado neste ato por seu prefeito municipal, o senhor Carlos Alberto Pereira. E aí, vossas excelências poderão ter acesso depois ao documento, que aqui está, que é o contrato da Copasa. Ele concedeu o prazo de 30 anos a contar da data da assinatura deste instrumento, obedecido os termos da lei. Entre vários artigos absurdos, nós temos um deles que fala o seguinte... Senhor presidente, eu vou pedir a palavra também. Pode pedir, vereador Possato, eu mesmo lhe concedo vou pedir, a parte. já encerrou o assunto e nós vamos continuar agora. Parágrafo 1º. As tarifas serão estipuladas de forma isonômica para os usuários do serviço e deverão obedecer o princípio da justiça social. Justiça social. Ele deve ter errado a digitação desse contrato. É uma injustiça social o que ocorre hoje. E para finalizar, presidente, lá na cláusula 13ª de um contrato, que se eu fosse prefeito eu jamais assinaria um contrato desta forma, diz o seguinte: este convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo. A linha A, por mútuo acordo entre concedente e concessionária, ou seja, ela tem que querer, ou por liquidação da concessionária, se a Copasa falir. A mesma coisa de escrever esse contrato, não vai ser reincidido. Tá? É a mesma coisa de ter escrito isso. Obrigado, presidente. Vereador João Paulo, eu gostaria apenas de fazer uma colocação aqui também. Primeiro que Vossa Excelência colocou até muito bem, eu até agradeço, tarifa social. Agora, quem que tem que cobrar a tarifa social, vereador Lauro? É a prefeitura. Ver quem são as pessoas carentes que realmente merecem o tratamento social e cobrar da Copasa, cobrar da Arsai uma atitude. E apenas aqui, nesse contrato que foi lido pelo João Paulo, eu agradeço até por ter iniciado esse debate, tarifação, a tarifa remuneratória dos serviços de esgotos prestados pela concessionária será de 50% da tarifa de água até o início da operação da unidade. 50%. Isso que foi o projeto de lei do ex-prefeito Carlos Alberto Pereira. Eu encerro aqui e agradeço ao senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, pediu uma parte aqui para o vereador João Paulo. Vereador, o senhor fez aí uma explanação histórica do contrato da Copasa, que a partir de 2004, quando foi instituída a taxa de esgoto.
Como líder do governo, eu queria que o senhor esclarecesse para a gente aqui se após 2004 houveram novos contratos ou novos aditivos assinados pelas administrações posteriores. Se houveram aditivos... renovações desse contrato pelas administrações posteriores. Vereador Lauro, 5 termos aditivos após a assinatura do convênio. Foram 5? E quem foram os prefeitos que assinaram esses aditivos desse contrato original? De cabeça eu não me recordo, não, mas na CPI, nossa, lá tem todos os termos aditivos anexos. Podia responder, João Paulo? Todos previstos no contrato inicial, caso o prefeito não fizesse os aditivos, a prefeitura municipal, à época, pagaria multas extraordinárias, absurdas, correndo-se o risco da Copasa deixar de oferecer o serviço de esgoto, de tratamento do esgoto e também de distribuição de água. Sabemos muito bem, antes de finalizar, que se o município de Lavras, porventura, desistir de dar seguimento ao contrato com a Copasa, ele precisa estar muito preparado ou para assumir o sistema municipal de água e esgoto ou para chamar nova licitação. Afinal de contas, as torneiras não podem ficar vazias nem por um dia. Então, desta forma, seguindo um contrato trintenário, é que foram feitos os aditivos. Sim, foram feitos por diversos prefeitos, João Batista Pereira, Jussara Menicucci, Carlos Alberto. Eu acho que o último aditivo que foi realizado pela Copasa foi na gestão anterior do Marco Xerém, se eu não me engano, Silas Costa. Eu peço que o vereador que seja breve para a gente dar sequência. Eu sou breve, mas eu preciso responder a todas as perguntas. Tudo então, bem. Se perguntar, tem que responder. Eu só acho que a população tem que ser bem informada dessas questões, porque o nosso objetivo, eu até faço coro com as palavras de Vossa Excelência, nosso objetivo não é ficar atacando pedra em administrações passadas e nem ficar procurando culpados. O nosso objetivo é resolver o problema daqui para frente. Mas é muito importante que seja colocada essa questão com muita franqueza e muita transparência, porque se jogou pedra aqui em alguns prefeitos, o meu objetivo não é esse. De fato, foi instituído um contrato que eu concordo com o vereador João Paulo, daria margem para muitas injustiças sociais, mas esse contrato, como ele mesmo respondeu, ele foi renovado, ele foi aditivos para a população entender, a renovação e a validação desse contrato foi feito 2 vezes ou mais pela ex-prefeita Jussara Menicucci, que ficou pelo menos 2 mandatos com esse contrato vigente. Eu digo isso porque o João Paulo Felizardo começou a explanação dele falando que a prefeita tinha compromisso em rever essa situação, que ela teria assumido agora em janeiro de 2021 e tomado conhecimento da vigência e da existência desse contrato. Foi a fala de Vossa Excelência. Acontece que ela já tem conhecimento desse contrato desde quando ele foi assinado lá em 2004, no final do mandato do ex-prefeito Carlos Alberto Pereira, ficou pelo menos 2 mandatos, 8 anos no mínimo, e depois o grupo político ainda ficou mais 2 anos com a saída do ex-prefeito Marco Xerém, ou seja, todos esses anos é de conhecimento da prefeita a existência desse contrato que Vossa Excelência reputa injusto e providências não foram tomadas, até porque o representante da Copasa diz que não houveram autuações e nem processos administrativos. Bom, feitas essas colocações, eu, assim como Vossa Excelência, presidente, peço com muito respeito que dessa vez seja tratado com seriedade o assunto Copasa por essa prefeitura, por esse executivo que acabou de assumir. Nós aqui, vereadores, estamos aqui justamente para ajudar a resolver o problema, mas eu peço com muita humildade, com muito respeito, mas também com muita franqueza, que seja resolvido o problema. Eu vou ter vergonha de terminar o meu mandato aqui com essa novela se arrastando por 4 anos. Muito obrigado. Okay, vereador Lauro, citou meu nome, presidente. Vereador Lauro, reafirmo o que disse, reitero o que disse e digo que na gestão da ex-prefeita Jussara foi diminuído. A população tinha uma porcentagem em torno de 40% do que se gastava de água é o que se pagava de esgoto. Nem todo aditivo, caro cidadão, quer dizer aumento. Muito pelo contrário, existem muitos artigos que podem ser aditivados com renovações de contrato, porém alterados. Haja vista, se você locar uma casa, você pode aditivar o contrato de locação, mas retirar cláusulas nele procedentes. Então, nos 2 mandatos da ex-prefeita Jussara, ela
reduziu o que era cobrado à época, quando ela recebeu a herança do contrato, e assim o foi feito para a população de Lavras. Bom, basta o cidadão que está em casa, e que lembra muito bem da gestão da ex-prefeita, pegar as contas de água e comparar. A minha mãe, por exemplo, guarda todas as contas que ela paga. Pega a conta de água lá de 2004, depois pega de 2005 e pega de 2012. Vossas Excelências poderão conferir. Eu fico à disposição para trazê-las aqui na Câmara. Mas, vereador, essa tarifa de água e esgoto não é a prefeita, é a Arsai. Entendeu? Eu só para encerrar... Eu gostaria que os vereadores... Como virou um debate político, eu gostaria... Vereador Paulo Santo, por gentileza. Eu vou perguntar para o Zé Li aqui, pode? Não, mas Vossa Excelência já fez a pergunta. Não, é só a respeito de um assunto que... Olha, eu vou conceder a pergunta, a última pergunta, e nós vamos encerrar o assunto, por gentileza, e respeito aos convidados. Porque o Elis fez um comentário interessante a respeito da Copasa. Por favor. A Arsai, ela também atua em empresas particulares de saneamento básico ou só através da Copasa? Não, em empresas particulares também. Também, eu não sei quantificar, mas em empresas particulares também. Então, se mudar, entrar outra empresa aqui em Lavras que não seja Copasa, sim, a Arsai vai atuar. A Arsai, ela atua. Ela que regulamenta as ações dessas empresas. Isso eu queria saber. Muito obrigado. Senhor Li, presidente. Então, realmente eu deixo para as considerações finais. Realmente eu agradeço e peço que... Eu que agradeço, presidente, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, tentando explicar, né? Não sei se eu fui claro, mas o objetivo meu foi chegar aqui, mostrar o que é a Copasa, mostrar a nossa realidade, o que nós estamos fazendo, o que nós podemos fazer para melhorar, e esse é um compromisso nosso. E o meu telefone você pode passar para todos os vereadores, em qualquer momento, qualquer situação, pode me procurar, pode me mandar o WhatsApp, pode mandar o WhatsApp, pode me ligar a qualquer momento que eu estarei à disposição. E gostaria também de deixar à disposição dos senhoras, as nossas unidades, as duas estações de tratamento de esgoto, Água Limpa e Ribeirão Vermelho, e a nossa estação de tratamento de água, que é lá no Cruzeiro, no bairro Cruzeiro. Quando os senhores quiserem visitarem lá, nós estaremos à disposição dos senhores para mostrar todo o nosso trabalho lá, como ele é feito, como ele chega à população. Muito obrigado a todos. Ok, Celi, então mais uma vez, muito obrigado, e deixar a população de Lavras ciente que nós estamos aqui para cobrar e fiscalizar. Eu tenho certeza que vamos ter êxito. Muito obrigado pela sua presença. Ok, obrigado. Boa noite, gente.